tudo que precisamos. Nós colocamos esse culto em tuas mãos. E eu agradeço a ti por cada vida que vai entrar nessa igreja no dia de hoje. E te peço que todos que aqui entrarem sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios da tua presença, e entendam, Pai, que nada além de ti poderá preencher qualquer situação que ela esteja enfrentando de dificuldades, resolver problemas, abençoá-la, fortalecê-la, capacitá-la. Somente o Senhor, Pai, somente o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Pai. Oh meu Deus, aleluia. Visita o teu povo agora. Hoje vai ser um dia especial, pode acreditar. Hoje Deus vai falar forte ao seu coração, e você sairá daqui na certeza que com Jesus você pode vencer todas as batalhas. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Amém. Bom dia. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Hoje nós vamos começar a falar sobre o transbordar do céu na sua vida, mas também tem um nosso desafio, né? E o nosso desafio de hoje é transformação da família. Daqui a pouco eu vou te dar os versículos do nosso desafio de hoje. Essa semana que passou foi formar família, a formação. Hoje, essa semana, o desafio vai ser a transformação. Por quê? Porque Deus tem a capacidade de transformar a maldição em bênção. Ele tem capacidade de entrar na sua casa e transformar o filho viciado, por exemplo, num servo de Deus, não é? Um marido adúltero num marido fiel, uma esposa fiel. Ele tem condição de entrar na sua casa e mudar a sua história. Lembrando, o desafio do Val de Jaboque, outubro, é todo voltado para a família. O desafio do Val de Jaboque para novembro é todo voltado para prosperar seus caminhos. E o desafio do Val de Jaboque para dezembro é pela plenitude de Deus na sua vida. Que a gente tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ter a plenitude de Deus. Então, daqui a pouquinho eu vou te dar, dentro da mensagem mesmo, você vai já meditar comigo nos versículos do desafio do Val de Jaboque de hoje, tá bom? Que começa hoje. Eu te dou domingo, desafio, e você pega um versículo de segunda a sábado, meditando e orando nele, fazendo a sua parte no desafio, para Deus te abençoar bastante. Eu tenho notado o seguinte, irmãos, tem gente que quer muito a bênção de Deus, mas não quer se esforçar. A pessoa acha que só vir à igreja é o bastante, não quer ler, não quer orar, ela quer que outros leem por ela, outros orem por ela, outros se esforcem por ela, e ela só quer receber a bênção, receber a bênção, receber a bênção. Não é assim, você tem a sua parte. Por isso que nesse desafio do Val de Jaboque eu coloquei vocês, quem quis entrar, quem decidiu fazer o desafio, para encontrar um versículo por dia de segunda a sábado, meditar sobre eles e orar sobre eles, para que Deus possa falar forte ao seu coração e ali mudar a sua história em nome de Jesus. Então, príncipe espiritual, nesses últimos 3 meses, não vai ter vez, né? Porque a gente tem que entrar nesse desafio com seriedade. Bom, a mensagem de hoje, eu quero que você entenda que o transbordar do céu, o transbordar de Deus, é ir além das expectativas. Certo? Então, transbordar do céu, transbordar de Deus, é ir além das expectativas. Então, você tem eu sei que você já ouviu isso várias vezes. Então, você tem um copo d'água e ele fica cheio. Você vai beber. Mas se você continuar enchendo de água, o que vai acontecer com esse copo? Vai transbordar. E aquela água que desce do seu copo, você não vai mais aproveitar para você. Ela vai fazer outras coisas. Mas você não vai mais usar dela. Então eu entendi que quando Deus faz na minha vida de uma maneira transbordante, é porque Ele quer que eu abençoe as pessoas. Entendeu? É de uma maneira transbordante, é algo que vai além das nossas expectativas. Então eu alcancei a minha expectativa,
certo? Eu alcancei a minha expectativa e estou muito satisfeito. Aí ele me dá além da minha expectativa e aí eu começo a abençoar as pessoas. Eu começo a abençoar a obra de Deus. Eu começo a abençoar minha família. Eu começo a abençoar meus vizinhos. Eu estou além da expectativa que eu tinha. Esse transbordar do céu, que a gente vai começar a falar hoje, é isso. Então, transbordar de Deus é ir além das expectativas. Amém, Jesus? Eu esperava que o meu filho largasse as drogas, pastor. Aí seu filho largou as drogas, mas agora quer fazer a obra. Você acredita que uma vez um jovem que queria fazer a obra comentou que os pais não queriam ele na obra? Por quê? Porque, pastor, fica na igreja direto, abre mão de um monte de coisa, vai estudar, vai fazer faculdade, depois você pensa em fazer a obra. Primeiro vai estudar, vai fazer faculdade. Quer dizer, o pai não entendeu. Deus tirou aquele filho da bagunça, da farra, das drogas, agora ele quer fazer a obra e o pai não deixou porque ele tinha que estudar. E depois dos estudos, depois de formado, se quisesse, aí faria a obra. E aí o pai não entendeu. Deus queria ir além das expectativas, tirou ele daquele meio, glória a Deus. Agora ele quer ir além, fazer do filho um pregador, mas o pai não aceitou, arrumou problema lá. Então assim, a gente precisa entender isso, irmão. Transbordou, foi além. Além para quê? Para abençoar. Está transbordando, por que não vai abençoar? Amém? Vamos começar essa mensagem hoje. Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, versículo 38. A chuva desde ontem não está dando trégua, né? Mas precisava chover um pouquinho também, né, irmãos? A terra sente falta, né? E não está frio, né? Tá como é que fala? Tá ameno, né? Tá bom, tá gostoso, né? Está uns 17, 18 graus talvez. Quer dizer, sentir frio com 17, 18 graus é friento demais, né? Para mim está ótimo. Vamos lá? Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Então, Deus aqui, o próprio Senhor Jesus, ele vem me ensinando que há uma troca entre a gente. Tá? Há uma troca entre eu e ele. Quando eu começo a dar de uma maneira sacudida, transbordante, recalcada, ele começa a me devolver da mesma forma. E eu começo a transbordar. Eu costumo dizer que é um ciclo que não para. Eu planto e colho, planto de novo, colho, planto de novo, colho. Então é um ciclo que não pode parar. Ele fala, dai e ser-vos-á dado. Como vai ser dado a você? Boa medida. Então a medida vai ser boa. Não vai ser uma coisa escassa, para você ficar guardando para sobrar para a noite. Não, vai ser em boa medida. Sacudida vai ser uma coisa muito boa. Qualidade boa. Não só quantidade, mas qualidade boa. E ele fala recalcada. Algo sólido, bom, que realmente vai te fazer bem. E aí ele fala transbordante. Algo que vai transbordar. E se transbordou, é porque Deus quer que você reparta. Deus quer que você transmita, Deus quer que você abençoe. Deus não quer que você seja egoísta e guarde tudo só para você. Aqui você pode pensar em tudo, até na revelação da palavra. Pensa no desafio do Val de Jaboque. Quem está no desafio do Val de Jaboque aí? A maioria entrou, alguns não entraram, não sei por que não entraram, mas se não sentiu, tudo bem, mas se sentiu, não entrou, voltou atrás na fé, não deveria fazer isso, mas a maioria a maioria levantou a mão. Você imagina o Val de Jaboque, você imagina então, hoje eu vou te dar um versículo de hoje, aí amanhã você vai lá meditar em algum versículo em que Deus transformou a vida de alguém, transformou a família de alguém. Aí você lê, anota, coloca dentro do envelopão. Aí você vai terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, cada dia um versículo.
Então você agora, você está dando mais para Deus. Algo que você não fazia, mas no desafio do Val de Jaboque, você está fazendo. Todo dia meditando com foco, meditando com um desafio certo. E ali Deus vai te dar uma revelação. Quando a revelação chegar, você segura a revelação e Deus vai te abençoar. A gente raramente faz isso. A gente medita. A gente vai meditando, vai meditando, vai meditando, vai meditando, e Deus vai dando para a gente a bênção, vai dando a bênção, vai dando a bênção. Amém, Jesus? Agora, quando você tem um foco para meditar, você está a semana toda, essa semana, você vai estar de segunda a sábado meditando na transformação da sua casa, transformação na sua família. E a gente vai falar sobre isso aqui agora. Por quê? Porque quando Deus entra com suas maravilhas, Ele transforma. E transforma como? Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, para que você possa continuar fazendo o que você fez e deu certo, que é abençoar quem está em sua volta. Deus, ninguém vai colocar no meu coração, na minha cabeça, que Deus vai prosperar muito uma pessoa só para ela mesma. Não existe isso no coração de Deus. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo enxergar isso. Se Ele me abençoa muito, se Ele me dá, por exemplo, uma revelação muito boa, eu saio falando com todo mundo. Deus me deu uma revelação na segunda carta aos Coríntios 13, versículo 5, na nova tradução da linguagem de hoje. Eu já dei esse versículo para os homens que vencem ontem. Dentro da mensagem, eu inseri esse versículo para todos os homens receberem aquela revelação. Mas já falei para um pastor amigo meu, já falei para um outro pastor amigo meu, e por todo mundo que eu vejo a necessidade, eu estou dando esse versículo, porque é um versículo bom demais. O irmão até colocou aí, mas na nova tradução da linguagem de hoje, que fala que eu não posso errar completamente. Está aí, ó. Ele botou ali, ó. Examine-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus está unido com vocês. Olha que coisa boa. Jesus está unido com a gente. A não ser, ou seja, Ele só não está unido comigo, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Só se eu falhar completamente. Então, mesmo com as minhas falhas, Jesus está unido comigo. Mas se eu falhei completamente, virei as costas para Deus, Ele não vai estar comigo, você vai estar sozinho lá. Entendeu? Então é um versículo muito forte nessa tradução, é muito forte, e eu tenho passado para todo mundo. Quando eu chego em casa, eu já falo para minha esposa, pô, Deus deu uma palavra, um versículo, já passo para ela. Alguns vão aproveitar, alguns não vão aproveitar. Você sabe disso, eu sei disso. Você vai tentar abençoar e a pessoa não te dá atenção. Mas outros vão dar. E mesmo que ninguém te dê atenção, você está transbordando e está levando. Entendeu? Então não é só financeiramente, não é só no sentido de dar um amor para alguém, não é só, é em todos os sentidos. Deus me abençoou de maneira transbordante, então Ele espera que eu comece a abençoar. Então eu vou abençoando, e se alguém quiser receber a bênção, recebe. E foi o que eu falei, às vezes a pessoa não te dá atenção, mas você fez o que tinha que fazer. Você transbordou e abençoou. Transbordou e abençoou. Amém, Jesus? Transbordar do céu, transbordar de Deus, é ir além das nossas expectativas. Efésios, vamos lá agora, começar mesmo a mensagem. Efésios capítulo 3. Eu aprendi uma coisa, tá, pessoal? Não me aborrecer com os outros. Eu aprendi a não me aborrecer com os outros. Então, se eu quero te abençoar, e eu chego para você e falo, poxa, Deus me deu um versículo assim, assim, assim. Mas Deus também me deu outro assim, assim. Essa pessoa não quer. Você está dando uma revelação daquelas e ela está te dando outra. Na hora. Primeiro absorve aquela, depois você dá o que você tem. Primeiro recebe. A pessoa nem recebeu, você mal acabou de falar, a pessoa já está te dando outro. Você vê que a pessoa não te deu atenção. Eu não me aborreço mais com essas coisas. Não quer, não quer. Amém, Jesus? Porque se a pessoa recebesse, poxa, ela ia ser abençoada. Deus mandou dar aquilo para ela. Mas ela não quer. Porque você fala uma coisa, ela fala outra. Você fala uma coisa, ela fala outra. Ela não para te ouvir.
Não se aborreça com isso. O importante é, Deus lhe deu transbordando, você tem que levar, para Ele te dar mais. Tem que levar. É como a oferta. Você chega na igreja e você faz uma determinada oferta sempre que você vem à igreja. Glória a Deus. Então você faz uma oferta de R$10. Mas aí Deus lhe prosperou. Você não aumentou essa oferta. Se Deus lhe abençoou. Está uma bênção, pastor. As portas estão se abrindo. Está entrando. Que bênção. Mas por que você não aumentou sua oferta? Por que não melhorou sua oferta? Você entendeu? Não entendeu o que Deus começou a fazer? Deus está transbordando. E Ele quer que você comece a abençoar a obra de Deus. Abençoar as pessoas. Mas tem gente que não. Quando começa a receber transbordando, ela vai catando o que está caindo e é tudo dela. Entendeu? Ela não consegue liberar. Essa pessoa vai secar de novo. Pode ter certeza. Vai secar de novo. Ela não está entendendo por que Deus está fazendo transbordante as coisas para ela de uma maneira transbordante. Bom, Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, aquele que, ele diz, é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que eu pedi ou pensei em pedir. Aquilo que veio na minha imaginação, eu quero essa bênção para mim. E Deus está preparando algo muito maior. Amém, Jesus? Então Deus sempre está à frente da gente. Você fala assim, isso aqui é muito bom se acontecesse. Poxa, pastor, se isso acontecesse na minha vida, seria uma bênção. E Deus já está pensando além. Eu vou fazer isso e mais isso. Entendeu isso? Amém, Jesus? Então, você está orando, fazendo campanha, fazendo corrente. Eu queria que acontecesse isso. Eu queria que o meu marido parasse de beber. O seu marido vai parar de beber, vai entrar na igreja, vai batizar nas águas, vai ser batizado no Espírito Santo e vai fazer curso de obreiro. Ele vai além. Em nome de Jesus. Você vai ficar surpresa. Amém, Jesus? E você ficaria já satisfeita só se ele largasse a bebida. Porque a bebida é um problema sério dentro da sua casa. Mas aí Deus já está pensando, eu não vou fazer só isso. Eu vou fazer ele largar a bebida para ele ficar em casa de perna pro ar? Não, para ele continuar nas esquinas jogando dominó aos domingos, sem fazer nada nas praças lá, gastando o tempo dele, a velhice dele, tudo na esquina de papo furado. Não, eu vou além de tirar a bebida dele, eu vou trazer ele para a igreja, ele vai batizar nas águas, eu vai batizar no Espírito Santo e vai querer ser obreiro da casa do Senhor. Amém, Jesus? Ele vai além. Então você pede uma coisa que para você seria excelente se acontecesse. E Deus já está pensando lá na frente, eu vou fazer isso, mas não é só isso. Eu quero fazer isso. Essa pessoa vai ficar surpresa. Essa pessoa que recebe essa abundância de Deus, ela precisa entender que ela tem que dar isso. Um testemunho, por exemplo, na igreja, que tem gente que tem timidez e não gosta de dar. É muito importante quando você dá um testemunho na igreja. Porque tem pessoas que estão na igreja se arrastando, irmãos. Entende? Tem pessoas que estão na igreja se arrastando. Pessoas que estão enfrentando tanta luta, que ela nem sabe como que ela está na igreja. A vontade dela é de sumir. Aí ela pega um testemunho seu, que você começa a compartilhar, e ela pensa assim, ué, então não sou só eu que estou assim? Fulana também estava desse jeito? O ciclano também estava desse jeito, e Deus resolveu. Aí aquela pessoa recobra o ânimo, retoma o ânimo dela. Peraí, se resolveu ela, vai resolver o meu também. Amém, pessoal? Aí a pessoa começa a entender. Então, até um testemunho que você consegue dar na casa do Senhor de algo de bom que aconteceu com você, é você entregando para as pessoas uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante do que Deus fez na sua vida. E aí ele vai fazer mais.
Você não se fechou. Você deu. E quem dá que recebe. Quem planta que colhe. Está dando para entender? Jesus tem essa capacidade. É o único que pode fazer isso. E ele sempre teve. E continua tendo. Ele quer ir além do que você espera. Ele quer surpreender você sempre. Sempre e sempre. Então, isso é prerrogativa dele. João capítulo 10. João capítulo 10. Aí você vai ver aqui. Essa mensagem é uma mensagem bem objetiva hoje, que eu quero dar mais tempo para a oração hoje. Tem que orar mais. Hoje a gente vai dar mais tempo para a oração. Vou tentar ser o mais rápido possível nessa mensagem. João capítulo 10. João capítulo 10. Versículo 9 e 10. Aqui diz assim, ó. O próprio Jesus falando dele, tá? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. Então quem entra por essa porta recebe o quê? Primeira coisa de tudo, salvação. Tudo começa a partir daí. A sua vida abundante com Deus começa quando você preza pela sua salvação. Quando você ficar atento a quem você é agora. Você aceitou Jesus. Você é salvo. Mas vive no mundo. Esse mundo não é para você mais. Mas é aqui que você vive, é aqui que a gente vive. Então a gente tem que aprender a conviver com esse mundo. Tá? Mas a gente não pode esquecer. Eu sou uma pessoa salva agora. Toda vez que você se irá, toda vez que se enraivecer, toda vez que você se chatear, toda vez que entrar um ciúme, toda vez que entrar uma ira, toda vez que entrar uma inveja, você tem que lembrar, eu sou salvo. Esses sentimentos não cabem mais aqui. Entendeu? Toda vez que entrar um desejo promíscuo, toda vez que entrar um pensamento promíscuo, você tem que lembrar, eu entrei pela porta, eu sou salvo. Isso não cabe mais aqui. Ganância, isso não cabe mais aqui. Vaidade, irmãos, vaidade, quando pastor, eu, por exemplo, eu pelo menos, quando eu falo de vaidade, eu não estou falando de você se arrumar bem não, tá? Porque tem gente que é muito extremista, né? Quer dizer, eu não sou vaidoso, ou eu não sou vaidosa. Aí a mulher sai de casa com o cabelo todo despenteado, sem batom, sem nada, aquela coisa, com uma roupa de deputado, toda esgaçada, né? Aí a pessoa fala, você arruma bem. Aí fala, não, eu não sou vaidoso não sou vaidosa não, porque não é isso que eu estou falando, você tem que se arrumar bem. Amém, Jesus? O homem principalmente, que eu vou te contar, o homem é muito relaxado, irmão. Meus amigos, meus homens que vencem, meus irmãos, geralmente as mulheres, elas se cuidam. É ou não é? Geralmente elas se cuidam. Ela não sai de casa sem pentear o cabelo. Ela dá um batonzinho para dar uma cozinha, mete alguma coisa no rosto lá, um pozinho, tá? Faz um jeitinho, né? Um brincozinho, um cordãozinho. Até para ir na padaria elas fazem isso. Mas a gente é homem. Então a gente é homem, deixa para lá. Não, irmão. Que isso? Você é servo de Deus. Amém? Você tem que começar a pensar nisso. Porque tem homens que são servos de Deus, mas continua com esse relaxamento. E você vê a pessoa, irmão, tem gente que vai à igreja, vou te falar. Se dormir no ponto de ônibus, as pessoas vão dar dinheiro porque vão achar que é mendigo. Estou te falando, irmão. É sério. A pessoa anda de uma tal maneira que se ela dormir no ponto de ônibus, a pessoa vai dar um dinheiro na mão dela achando que é mendigo. Não, você é um servo de Deus, caramba. Você representa Jesus. A Bíblia fala que você é embaixador de Cristo. Como que você pode ser um embaixador de Cristo? Desse jeito. Amém, pessoal?
a gente tem que começar a se cuidar mais. Não vai também botar batom agora, aí é esquisito. Amém? Mas tem que se cuidar. Diga graças a Deus. Corta o cabelo, arruma a barbinha, dá um cortezinho. Ontem teve reunião dos homens, na sexta eu pedi já o pastor para dar um jeitinho. Pastor, entende esse negócio aí. Aí já cortou, já deu um jeitinho no cabelo, porque tinha um evento dos homens que veio, eu não vou chegar lá de qualquer maneira. Amém? Os homens precisam. Não é vaidade, irmão. Isso não é vaidade. Escovar os dentes, tomar um banho. Irmãos, o demônio cai pelo poder do cheiro. Não toma banho, irmão. Bota um pozinho ali, bota um desodorante. Mas eu boto desodorante, não adianta nada. Então bota outra coisa. Tem um monte de coisa hoje. Não deu certo. Como não deu certo, vai tentando até dar certo. Melhorou agora. Opa, isso aí agora que eu vou comprar sempre. Tem gente que não dá nem para ficar perto, irmão. E se você abraçar essa pessoa, vai ficar com o cheiro dela, de tão forte que é. Estou te falando. Só que nós somos embaixadores de quem? De Cristo, irmãos. Então a gente não pode fazer isso. A gente tem que vigiar bastante. Então não confunda vaidade com cuidado, né? Vaidade realmente é um dos pecados que a gente tem que evitar. Mas cuidado com você mesmo, zelo com seu corpo, templo do Espírito Santo, zelo com demonstrar esse cuidado, isso não tem nada a ver com vaidade. Isso tem a ver com você se posicionando. Eu sou servo de Deus, não posso andar de qualquer maneira. Amém? Eu estou falando mais com os homens, porque geralmente as mulheres se cuidam. E quando a mulher não se cuida, e não vem falar que só o homem fede, não. Tem mulher também que... Tá, vamos voltar para a palavra. Amém, Jesus? Vamos voltar para a palavra. Deixa para lá, vamos voltar para a palavra. Versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem, vai prosperar. Agora, olha o versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida. Completa você aí. A abundância. Agora Deus está te dando abundância para quê? Só para você juntar, abraçar, é tudo meu, é tudo meu, é tudo meu. Não, Ele quer que você abençoe. E quando você então está transbordando e você abençoa, você então recebe mais. Amém, Jesus? Você recebe mais. Então você abençoa. Eu aprendi com meu sogro que quando você planta algo, você tem que regar sempre. E eu aprendi alguns meses atrás, quando ele estava lá em casa. Bota lá a mangueira e abre um pouquinho. Deixa só pingando, depois você fecha. Porque está começando a crescer. Eu fiz isso. Alguém me deu um negócio de boldo. Acho que foi a obreira Adriana que me deu. Ela, na casa do seu Geraldo, tem tudo que você quiser. É uma farmácia homeopática. O terreno do seu Geraldo lá. Tem de tudo que você possa imaginar. Você quer camomila? Vai lá. Você quer... Vai lá, o que você quiser tem no terreno do seu Geraldo. Bom, aí ela trouxe um boldo assim, que eu pedi. Aí eu falei, no lugar de usar o boldo, eu vou plantar. E eu não sou de plantar. Eu e ela, a gente não é esse negócio de planta. Agora que a gente está começando, a gente não gosta. Bom, aí eu fui lá, cavei, coloquei... Era desse tamanhozinho, irmão. Fui lá, coloquei uns 5 dedos só para baixo da terra. Coloquei, não levei fé, sinceramente. Aí eu peguei a borracha e lembrei do meu sogro. Aí eu fui lá, coloquei a borracha e abri um pouquinho o bico. Ficou lá pingando, deixei lá. Aí depois fechei. Aí fiquei fazendo isso quase todo dia. Abri um pouquinho e fechava. Abri um pouquinho e fechava. Aí esses dias minha esposa falou assim, poxa, tem um boldo, que era para minha filha tomar um chazinho de boldo. Tava lá, meio que tinha comido alguma coisa, queria tomar um chazinho de boldo. Aí eu falei, tem. Mas peraí, deixa eu ir lá no quintal ver como é que tá o negócio. Porque tinha... o sachê, né? De boldo, né? Mas eu falei, não, primeiro deixa eu ver lá a planta. Aí quando eu fui ver, a bichinha tá desse tamanho já. E tinha umas 10 folhas já boa. Eu tirei 3 e ela fez o chá direto da folha do boldo. Aquela água ali, transbordando,
gerou vida. Entendeu por que eu estou falando isso? Então, se Deus está fazendo na sua vida de maneira transbordante, sacudida, recalcada, não é só para você. É para abençoar quem está em sua volta. É para abençoar a obra de Deus. É para abençoar as pessoas. Você foi abrir uma loja e prosperou, vai na sua igreja e começa a empregar gente que é da sua fé. Começa a abençoar a sua igreja. Está cheio de jovens precisando de emprego. Você tem prosperou financeiramente, faz sua viagem, melhora o seu carro, melhora a sua casa, mas não esquece da obra de Deus. Deus não está te prosperando só para você. E quanto mais você pega essa abundância de Deus e abençoa quem está em sua volta, mais a abundância de Deus vem sobre a sua vida. Dai e dá-se-vos-á. Entendeu? Você entendeu que eu não estou falando só de área financeira, estou falando de tudo, tá? Inclusive de família, de casamento. A gente tem que aprender a dar para receber. Geralmente a gente quer receber. No casamento, então, misericórdia, irmão. Casamento a gente só quer receber para depois dar alguma coisa e olhe lá. Então a gente só quer receber. E eu já ouvi várias pessoas falarem: pastor, como que eu vou fazer se ele não faz? Esse é o problema. A gente quer receber para depois fazer. E a Bíblia manda fazer para receber. Casamento, então, é onde nós mais falhamos. Nós não, está amarrado, eu não. Casamento é onde a pessoa mais falha, irmão. Mais falha. Ela quer receber. Aí você vai falar, a pessoa: não, mas ele não faz, por que eu vou fazer? Ela não faz, por que eu vou fazer? Exatamente isso. A pessoa quer receber primeiro para depois fazer alguma coisa. E a Bíblia manda fazer para receber. Diga amém, Jesus. Não estou dizendo que é fácil. Também Jesus falou que não era. Ele falou: quer me seguir? Quer? Tem certeza? Tem. Pega a tua cruz então. Vem sofrer comigo. Não estou falando que é fácil. Estou falando que o que tem que ser feito. Se você quer facilidade, vai. Como é que é o nome daquele negocinho molinho que você gosta? Aquele molinho, docinho, molinho. Marshmallow. Quer moleza, vai comer marshmallow. É marshmallow? É. Quer moleza, vai comer marshmallow. Antigamente era Maria Mole. Ah, lembrei. Maria Mole antigamente, né? Era gostoso aquele negócio de Maria Mole, né, irmão? Mas depois de 50 é melhor você esquecer a Maria Mole aí, porque é muito doce esse negócio, né? Mas é bom. Quer moleza? Vai comer Maria Mole. Quer moleza? Vai comer marshmallow. Com Deus é assim, você dá e recebe. Você faz e recebe. Você é abundante, a coisa começa a abundar e você começa a distribuir. E recebe mais. É assim que funciona. Diga graças a Deus. Então ele está dizendo: eu sou a porta, se você vir até mim, primeiro eu vou te salvar. Primeira coisa, eu vou te salvar. Depois, cuidado com o ladrão, só veio para matar, roubar, destruir. Eu não, eu vou te dar vida abundante. Ele quer te dar a vida abundante. Aí você pode pensar em qualquer coisa. Desde o início foi assim. Desde o início foi a vontade de Deus isso. E você vê o livro mais... Qual é o livro mais antigo da Bíblia? Quem lembra? Gênesis não. Gênesis fala do princípio de tudo, mas o livro mais antigo da Bíblia é o livro do Jó. Sabia disso? Para quem não sabia, estou te falando. O livro que foi escrito de uma forma mais antiga foi o livro do Jó. É o livro de data mais antiga quando ele foi escrito. E por isso que eu digo, desde o início, Deus sempre teve vontade, Deus sempre pensou assim: se o meu povo recebe de mim e abençoa, eu dou mais para eles. Eu quero abençoá-los, multiplicá-los, abençoá-los fortissimamente, mas é para que eles sejam um povo abençoador. Entendeu? Eu não quero apenas enriquecer o meu servo. Eu quero enriquecer o meu servo, para o meu servo enriquecer a minha obra, para o meu servo enriquecer outras pessoas e abençoar e levar aquilo para frente. Eu não quero que o meu servo tenha apenas um bom casamento. Se ele tem um bom casamento, então ele vai salvar casamentos em volta dele. Entende? Nós precisamos deixar isso bem claro e começar a praticar isso. Jó, vamos lá no livro mais antigo da Bíblia, Jó 36. Nunca mais esqueça. Geralmente as pessoas pensam que é Gênesis, porque é o primeiro livro e trata do início de tudo, né? Gênesis trata do início de tudo, mas não é não. O livro mais antigo é o livro de Jó.
E eu não lembro agora quantos anos que ele leva, que ele escreve. Mas eu tenho quase certeza que é 4.000 e poucos anos antes de Cristo. Nunca é número exato, tá, pessoal? Que é muito antigo para saber número exato. Mas, salvo engano, é 4.000 e pouco, uma coisa assim. Depois passou a ver aí para mim, para eu poder dar essa informação com mais exatidão aí. Amém? Geralmente no início da Bíblia tem os anos, sabia? Dependendo da Bíblia, né? Tem os anos em que foram escritos os livros. Às vezes a gente esquece um pouco, porque é muita coisa, né? Vamos lá. Jó 36, versículo 26. Eis que Deus é... 36 eu estou lendo. Versículo 36 de Jó... Capítulo 36. O versículo é o 26. Tá? Eis que Deus é grande e nós o não compreendemos. É difícil compreender às vezes, porque ele é grande demais, é muita coisa, mas nós não compreendemos na totalidade. E o número dos seus anos não se pode calcular, porque ele é o princípio e o fim, né? Ele é o alfa e o ômega. Como é que você vai calcular o tempo dele? Não tem como. Ele vai além do tempo. 27. Porque reúne, olha só, hein? Porque reúne as gotas das águas que derramem chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Água é vida. Você sabe disso. O planeta tem 75% do planeta é tomado de água. Nosso corpo precisa de água. Aliás, eu pego no pé dos pastores aí, e eu acho que vou começar a pegar no seu pé também, porque eu tenho visto muitos servos de Deus aí tendo que fazer transplante somente porque não bebe água. E depois de certa idade, o líquido você gasta demais. Sabia disso? Quando você chega a uma idade, você seca rápido, desidrata muito rapidamente. Qualquer médico vai te explicar isso. Depois você chega numa idade, 60, 70, 80, você desidrata muito mais rápido. Você não retém o líquido no corpo. Então você tem que beber mais água ainda. E a falta de água no seu organismo, você que está acima de 60 aí, a falta de água no seu organismo pode gerar vários problemas que você vai achar até que é uma doença grave. E pode gerar doença grave pela falta de líquido. Até a dificuldade de memória. A pessoa confunde com o mal de Alzheimer, estou esquecendo de tudo. E às vezes é só falta de água no seu organismo, sabia disso? Dores nos ossos, dores no corpo, musculares, falta de dificuldade de lembrança, dificuldade de lembrar das coisas. Você fica... Conversa com essa, você vai ver. E às vezes é porque o homem decidiu que não vai beber nada. E fica o dia inteiro bebendo um copo na hora do almoço. E às vezes nem um copo bebe. Então fica aqui uma dica, só uma dicasinha, tá? Eu vou voltar para a mensagem aqui, mas fica a dica para você. É necessário beber bastante água, ainda mais depois dos 60. Tem que beber mais ainda. E não é pegar e tomar, agora eu vou tomar 2 litros quando sair daqui. Não, poxa, é tomar um pouco hoje, um pouco daqui a 1 hora, um pouco daqui a 2 horas, e de preferência até 6. Fechou 6 horas, aí não precisa beber mais nada. Por quê, pastor? Porque se você for beber até a hora de dormir, você não vai dormir, você vai acordar para ir no banheiro toda hora. Né, irmão? Então, vai até 5, 6 horas bebendo periodicamente e depois dá uma parada para poder você ir no banheiro antes de dormir. É uma dica de quem tá. A gente tem gente idosa na família, a gente começa a pegar algumas dicas para cuidar melhor dos nossos idosos. E você aí, aqui está cheio de idoso, é bom que você comece a se cuidar. Talvez você esteja passando por isso, tá? Ah, pastor, estou esquecendo de tudo. Eu já escovei o dente? Tem gente que está escovando o dente 3 vezes. Escovou, saiu. Ai, não escovei o dente ainda. Aí escovou, saiu. Ai, meu Deus, por que eu não escovo o dente? Aí a pessoa fala assim, eu acho que eu estou com mal de... Não, às vezes é só porque você está sem líquido no corpo. E isso afeta a sua memória, sabia disso?
Eu fiquei sabendo disso, minha esposa estava comentando comigo do médico falando isso. Eu falei, caramba, então tem que pegar no pé dos vovozinhos aí. Amém, Jesus? Sem contar com os rins, pâncreas, fígado, que tudo pode começar a dar ruim aí por falta de líquido. Então não esqueça disso, hein? Vovozinhos, não esqueça disso, tá? Você desidrata muito rápido, muito mais do que nós que somos jovenzinhos. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá. Vocês gostam, né? Então, no 28 fala, porque ele reúne, no 27, porque ele reúne as gotas das águas que derramam em chuva do seu vapor, a qual, essas gotas das águas, né? A qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Isso aqui é vida de Deus, água é vida. Ele está dizendo, eu quero pegar a minha vida e colocar em você em conta-gotas. Ele não vai jogar tudo em cima de você, mas desde pequenininho ele vai como conta-gota, né? Aos poucos, destilando a água em você, e você vai crescendo, ele vai te dando, para você chegar à boa velhice e depois partir para o céu com ele tranquilamente. Ele quer agir assim com a gente. Ele quer nos dar o bastante para que a gente possa chegar à nossa velhice, ao final da nossa vida, e ele nos recolher para os céus com ele. Amém, Jesus? Então, por que a abundância? Porque ele quer que eu abençoe as pessoas. Porque se eu estou cheio já, para que eu vou superabundar? Se vai escapar tudo. Amém? Um dia um homem começou a prosperar muito e foi lá na carpintaria e pediu para o carpinteiro aumentar o celeiro dele. Eu colhi demais, eu estou muito próspero, aumenta o meu celeiro aí, porque eu não estou aguentando, não tenho onde guardar o que eu conquistei. E Jesus falou assim, ô maluco, Jesus falou isso, você está doido? Amanhã te pedem a vida, e isso aí vai ficar para quem? Está sobrando, abençoa os pobres, abençoa as pessoas, vai lá honrar a pessoa. Você vê o vizinho passando fome e é incapaz de dar 1 quilo de arroz para ele, está com 5 em casa, 5 quilos, e tem o vizinho passando fome, vai lá e dá 1 quilo para ele, abençoa. Amém, Jesus? Jesus falou essa parábola do homem que só queria juntar, até aumentar o celeiro para juntar. Ele falou, você é maluco, amanhã você morre aí, vai ficar para quem esse negócio todo? Abençoa as pessoas. Amém, Jesus? É importante que nós, como cristãos, a gente aprenda a superabundar com essa chuva que Deus tem dado para a gente, que não é essa chuva que está lá fora. Você está entendendo aqui? A água é vida. Então, vamos lá. É necessário que os cristãos aprendam a receber de Deus essa vida e saibam levar essa vida para as pessoas que estão sem vida. Pessoas que às vezes até são ricas. De repente você trabalha na casa de alguém rico e lá você vê choro, reclamação, gritaria, doença. E você humildemente trabalha naquela casa e você tem uma alegria, uma paz, uma felicidade que você até faz falta para aquela família. A pessoa chega até a dizer, quando o fulano está aqui em casa tem uma paz. Essa fé dela aí é diferente. E é mesmo. Mas eu sou pobrezinha, eles são ricaços. O que eu tenho para oferecer? Jesus, ué. É pouco? É pouco que você tem para oferecer? Você tem o Criador dos céus e da terra. Só peça a Deus as oportunidades necessárias para poder então oferecer o que você tem de mais valor do que tudo que eles têm lá. Mas a gente não quer distribuir, a gente não quer liberar, a gente recebe e retém, recebe e retém, e de repente vai parar de receber. Você não tem mais onde colocar, você não está distribuindo. Tudo que Deus lhe deu em abundância é para abençoar. Quando transborda, é para abençoar. Porque transbordou significa que vai se estragar. Se você então não fizer isso, diga graças a Deus. É como esses mercados ou restaurantes. A pessoa prefere jogar um monte de comida fora no final do dia
do que pegar e liberar para as pessoas. Eu vejo, eu fico, pô, se um dia eu tivesse um restaurante, eu te garanto, no final do dia, acabou, fechou, o que sobrou de comida? Vamos sair daqui agora e vamos distribuir. Manda fazer a fila lá. Se eu tivesse, tá? Se eu fosse dono de restaurante, já faria, o pessoal já iria para lá quando desse mais meia-noite, sei lá, a hora que fechasse. Tá fechando o restaurante, os moradores de rua iam tudo para lá fazer fila, porque já sabia, ia ter comida para eles lá. Eu vou guardar para o dia seguinte, como? Não vai estragar. E eles preferem jogar no lixo, quer catar no lixo. Aí você vê um monte de morador de rua catando no lixo, porque a pessoa é incapaz de fazer um ato de bondade desse. Está tendo em abundância e não está sabendo distribuir. A gente tem que aprender a distribuir. Amém, pessoal? Você quer a abundância do céu? Que é o nosso propósito. Você quer a abundância do céu? Aprenda. Faz um desafio. Eu vou começar a abençoar pessoas. Amém, Jesus? Porque Deus tem me abençoado. Diga graças a Deus. Deixa eu fechar agora, que eu falei que não ia demorar, mas já estou demorando um pouco. João 16, versículo 20. Vamos voltar em João. Agora eu vou começar a entrar no desafio dessa semana do Val de Jaboque. João 16, versículo 20. Veja aí, ó. Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Olha aqui para mim, rapidinho. Olha aqui para mim. Olha para mim. Olha para mim. Presta atenção. O espírito que há nesse mundo não ama a sua prosperidade. Quando eu falo a sua prosperidade, eu estou falando da prosperidade do crente. Entendeu? O espírito que existe nesse mundo, que está aí, mandando nesse mundo, odeia a sua prosperidade. Porque sabe que quando você é uma pessoa que prospera e começa a superabundar, ao ponto até de transbordar, a obra de Deus vai ser muito abençoada. E muitas outras almas serão ganhas. Muitas outras almas serão ganhas. É por isso que você, crente, quando algum pastor é mais ousado em falar de oferta, até você se sente mal. Estou te falando. O próprio crente se sente mal quando tem um pastor um pouco mais ousado e fala de ofertas maiores na reunião dele. O mundo bate, porque é o que o mundo sabe fazer. Ele odeia a sua prosperidade. Mas esse espírito que está no mundo, ele é tão contra a sua prosperidade, que quando você pode fazer mais pela obra, até o crente, quando o pastor começa então a ser usado por Deus nessa parte de prosperidade, até o crente abaixa a cabeça. E começa a ficar falando mal, e começa a reclamar, e começa a falar. A pessoa não vai ofertar, porque ela não tem para fazer aquela oferta. Mas ela fica chateada se o outro crente faz. O crente chateado porque o outro crente fez uma oferta que ela jamais faria, mas ele fez. O próprio crente passa por isso. Isso é um espírito do mundo. O espírito do mundo não quer a sua prosperidade, porque a sua prosperidade é a prosperidade da obra. E se a obra prospera, o mundo perde. É por isso que você vê as pessoas batendo nos pastores. O próprio crente, às vezes, batendo nos pastores. Nem conhece, nunca ouviu o pastor. E eu tenho que ter cuidado com isso aí. Amém, Jesus? Está dando para entender? Nesse momento que eu estou falando isso, já tem gente aqui já com o coração meio apertadinho já. Pronto, está falando já disso. Aqui, agora. E é o espírito desse mundo que está fazendo isso no seu coração. Eu estou te falando. Aqui, eu estou te falando, irmão. É isso aí. Ele deixa claro: na verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Quando você chora, quando você
passa por escassez, quando você não pode fazer nada, quando você quer muito ajudar a obra e não tem para ajudar, quando você quer muito comer uma coisa e não tem como comer aquilo, quando você quer muito fazer uma viagem e não pode fazer, quando você está lá dependendo da ajuda de parente que nem crente é isso que o mundo gosta, irmão. Ele gosta de você chorando, se lamentando. Poxa vida, olha só como é que eu estou. Eu queria ajudar tanto a casa do Senhor, eu não posso ajudar. Eu queria fazer aquela viagem, eu não posso fazer. Eu estou dependendo da ajuda de um meu irmão que nem crente é. E o meu irmão de vez em quando está jogando até na minha cara. Para que você está indo na igreja? Você não tem dinheiro porque você dá dízimo, porque você dá oferta. É triste, não é? O mundo quer você chorando. O espírito que age nesse mundo, ele quer você se lamentando. Mas olha só, aí sim, olha a segunda parte. E vós estareis tristes. Estamos falando dos crentes, nesses momentos de escassez, nesses momentos difíceis, onde não está superabundando, onde não está transbordando nada. Aí ele fala aqui no final, olha só, mas a vossa tristeza se converterá, se transformará em... Agora sim. Amém, Jesus? Deus é o único capaz de transformar a sua tristeza em alegria, doença em saúde, contenda em união, frieza em amor. Ele tem toda a capacidade de transformar você, sua casa, sua família, casamento, loja, empresa, finança, corpo. Ele tem a capacidade de transformar naquilo que é ruim, fraco, devagar, escasso, em algo superabundante. Amém, Jesus? E ele faz isso às vezes da noite para o dia. Tem casos que ele vai edificar devagar, mas tem casos que a coisa muda assim do nada muda completamente. Ontem eu conheci um homem na reunião. Não vou falar nome, nem lugar, nem nada. Mas há 30 anos atrás, 32 para ser mais exato, 32 ou 36 para ser mais exato, esse homem foi um traficante. Ele já está há 30 anos, quase há uns 30 e poucos anos, na presença de Deus. Mas na juventude dele, ele foi um traficante, e foi um traficante pesado. Andava com gente pesada. Ele falou nomes que eu não vou falar. Andava com gente pesada. Ele falou, pastor, o próprio líder falava comigo assim, você está no lugar errado. Aí eu falei assim, por quê? Porque eu não era mau. Ele falou assim, eu nunca vi isso, um bandido bonzinho. Você não bate ninguém, você não faz ninguém, você não atira em ninguém, você resolve tudo desse jeito. Como você está no lugar errado, você tem que ir para a igreja. O próprio líder dele falava isso para ele. E ele falou, pastor, um dia eu fui. Minha mãe era crente. Me chamou e eu fui. Orou por mim, chamou e eu fui. Eu me converti. E eu larguei aquela vida. Hoje eu faço a obra de Deus. Nunca matei uma pessoa, pastor. Mas ele contou as situações, coisa séria. A vida dele mudou da noite para o dia, irmãos. Ele falou, quando eu entrei na igreja com a minha mãe, eu me converti e larguei tudo naquele dia. De lá para cá nunca recaí. E a minha vida mudou completamente. Noite para o dia, tristeza em alegria. Deus é capaz de transformar tristeza em alegria da noite para o dia. É o único que tem essa capacidade de fazer isso. Ele é único. O resto é tudo fachada. Tudo fachada. Ele é o único que tem a capacidade de tirar a tristeza e transformar a tristeza em alegria, e faz isso da noite para o dia, se for necessário. Amém? Então, deixa Deus. Esse é o desafio dessa semana para você. Você vai encontrar versículos. Desafio do Valde Jaboque. Você vai encontrar versículos de segunda, terça, cada dia pelo menos um versículo por dia, até sábado, que fale de transformação.
Deus transformando o homem, Deus transformando o bandido em homem de Deus, Deus transformando o ladrão em homem de Deus, Deus transformando as mulheres que eram ricas, mas não eram endemoniadas, Deus libertando alguém, Deus curando alguém, o cego enxergando. Você não sei quais são os versículos que Deus vai lhe dar, mas você vai pegar esse versículo e quando um deles nessa semana fala forte contigo, ali está a sua bênção. Desafio do Val de Jaboque. Amém, pessoal? Por isso que eu falei, entre no desafio, mas alguns não quiserem entrar. Eu não sei porque a gente tem medo de desafio, irmão. Amém, Jesus? Mas se você entrou, a partir de amanhã, vou te dar o versículo agora de hoje. Pode ir lá em Lucas capítulo 8, são os versículos de hoje. E a partir de amanhã é você que vai buscar com Deus o seu versículo na sua casa sobre Jesus transformando vidas, transformando situações, transformando pessoas. Tem vários textos na Bíblia, tá, pessoal? Vários. Um endemoniado gadareno, por exemplo, o homem morava em cemitério. Nu e se cortava, se machucava, se autoflagelava. Esse homem termina o encontro dele com Jesus sentado, conversando em perfeito juízo, e volta para a casa dele para pregar para as pessoas na cidade dele o que Deus fez com ele. Noite para o dia, mesma hora, Deus mudou a vida daquele homem e deu uma vida abundante para ele. Amém, pessoal? E transformou a vida daquele homem e mandou ele transformar a vida de outras pessoas lá na cidade de onde ele morou. Porque Jesus não deixou ele ir com ele, Deus mandou ele voltar para Decápolis. Então aquele homem entrou lá e imagina, né? Aquele povo daquelas cidades, aquelas 10 cidades, lá esses bairros onde ele morava, vendo aquele homem que saiu de lá endemoniado, saiu de lá perturbado, agora tranquilo. Gente perturbada é complicado, é ou não é? Teve um pastor que falou comigo que tinha uma pessoa em Campo Grande, no calçadão lá em Campo Grande, parece que também tem um calçadão lá, né? E um cara perturbado veio e deu um soco no vovozinho lá, do nada. E saiu falando, gente perturbada, né? Agora imagina aquele homem perturbado daquele jeito, que já morava até em cemitério, andava sem roupa, se cortando, se machucando, urrando nesse cemitério. Imagina aquele homem chegando em casa, tranquilamente. Arrumadinho, cheirosinho. Que transformação. Então assim, tem vários textos, tá? Você tem segunda a sábado para um texto por dia, e quando um desses textos falar forte ao seu coração, aquele é para você pegar essa semana para ver Deus transformando os seus caminhos, tá? Esse é o desafio de Jacó. Cada domingo eu te dou um, em nome de Cristo Jesus. Eu falei Lucas 8, certo? Lucas capítulo 8, é o de hoje, né? O pastor me perguntou assim, um pastor, né? Pastor, não entendi bem aqui, me explica isso. Eu expliquei para ele, eu vou explicar para você agora. Versículo 54. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo, ele é Jesus Cristo. Ele pega na mão de uma criança. Essa criança está morta. E o pai dessa criança levou Jesus à casa dele. Quando esse pai saiu de casa, a criança estava doente. Mas quando eles estão indo para a casa dele, a criança morre. E eu sei que não vai ser fácil isso. A criança agora está morta. Quando Jesus chega na casa, ele pega na mão dela e diz, levanta-te, menina. E aí a Bíblia fala no 55. E o espírito voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Era coisa interna, coisa deles. E Jesus também não estava ainda pronto para se manifestar para todo mundo. Então ele mandou que ficasse ali mesmo aquilo. É algo difícil. Provavelmente se espalhou. Mas Jesus pediu para não fazer isso, tá? Aí eu te pergunto, houve uma transformação de tristeza para alegria nessa casa, sim ou não? Então o mundo não quer ver só prosperidade, o mundo não quer ver só alegria, o mundo não quer ver só paz. O espírito que há no mundo, tá? Que a nossa luta não é contra carne e sangue. O espírito que há nesse mundo não quer você alegre.
O espírito que há nesse mundo não quer você disposto a vencer suas batalhas. O espírito que há nesse mundo quer você chateado porque está chovendo, chateado porque está doente, chateado porque aconteceu não sei o quê, chateado porque não... O mundo quer você sempre chateado, porque uma pessoa chateada não sabe usar a fé. Uma pessoa aborrecida não consegue usar a fé. Uma pessoa aborrecida esquece do amor de Deus. Uma pessoa aborrecida entra em ira, em ódio. Uma pessoa aborrecida se afasta de Deus e não se aproxima de Deus. Então o mundo quer você sofrendo. O mundo quer você triste. O mundo quer você chorando. Cabe a você reverter isso. Cabe a você reverter isso. Parar e pensar, não, peraí, eu tenho um Deus grande. A situação é gravíssima, mas eu tenho um Deus grande que, no mínimo, já me deu a vida eterna. Ponto, eu tenho a vida eterna. Isso diz para mim, lembra? Quem entrar nessa porta, salvar-se-á. Primeira coisa, nunca esqueça que você é uma pessoa que tem eternidade. Por mais luta que você passe, você tem que ter aquela alegria de saber que é uma pessoa salva. Ponto. Partindo daí, é batalha, batalha, batalha e mais batalhas. Mas de cabeça erguida. É o mundo que quer você de cabeça baixa. É o mundo que quer você triste, opressivo. É o mundo que quer você em depressão. É o mundo que ri à toa quando você começa a reclamar, chorar, a dizer que não tem mais jeito. É o espírito desse mundo que fica soltando fogos quando você só reclama. Amém, Jesus? Quando você então começa a ver de maneira diferente, você então começa a transformar a tristeza em alegria. Quando você leva Jesus para a sua casa de verdade, você começa a transformar a tristeza em alegria. Jesus tem a capacidade, a prerrogativa de transformar a maldição em bênção. Sempre teve e continuará tendo. De transformar a tristeza em alegria. Amém, pessoal? E você nunca deve esquecer disso. Você tem alguém do seu lado que pode mudar completamente, e da noite para o dia ele pode fazer isso. De uma hora para outra ele pode fazer isso. Amém, pessoal? De uma hora para outra, quando você menos esperar, bum, a coisa aconteceu. Parece até passes de mágica para esse mundo aí fora, que não entende as coisas de Deus. Para a gente não, a gente já estava aguardando aquilo. E quando aconteceu, a gente se alegrou. Mas tem que se alegrar antes. Amém? Essa menina é a filha do Jairo. É a menina que o Jairo vai lá chamar Jesus para ir na casa dele, porque ela está doente. Quando Jesus está indo para o caminho, alguém toca na veste dele e é curada, sai poder dele. Ele vira, sai o poder de mim, e para. Conversa. E quando ele vai continuar, uns amigos do Jairo se aproximam e falam: Jairo, para de incomodar o mestre. Sua filha já está morta. Quando os amigos do Jairo falam isso, o que o Jairo fala? Quem lembra? Quem lembra as palavras do Jairo? Ninguém? Não lembra as palavras do Jairo? Ninguém consegue lembrar? Lembra as palavras do Jairo? O Jairo não falou nada. Por isso que você não lembra. Entendeu? Por quê? Porque Jesus virou para ele na hora e falou assim: Jairo, não temas, creia somente. O Jairo não falou nada e foi atrás de Jesus. Chegou lá, Jesus tirou todo mundo de dentro da casa e levantou a menina e devolveu para o pai e para a mãe, uma menina curada. Irmão, não tem o que falar? Cala a boca. Mas não abra a boca para falar de maldição. Não abra a boca para falar: depois que eu vim para a igreja piorou. Meu Deus do céu, como é que crente fala uma coisa dessa? Feche a boca. Amém, Jesus? Se não tem o que falar, feche a boca. O Jairo fechou a boca. Jairo, não tenha medo, creia somente. Pum. Recebeu a filha de volta.
Se é para abrir a boca para falar de maldição, para falar do que você está passando, e só amaldiçoar, melhor fechar a boca e crer no que Jesus está te falando. Amém? E Ele vai fazer o impossível acontecer. Tristeza vira alegria. Vamos orar. Esse é o versículo da transformação. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso aí. Glória a Deus. É assim que tem que ser. É isso mesmo. Tá bom? Vamos adorar nosso Deus em nome de Jesus. Pai querido, eu venho na tua presença. Eu entendo que essa pessoa precisa de superabundar, de ter em abundância, de